Sejam bem-vindos. É uma grande alegria tê-los aqui conosco. Hoje quero compartilhar uma reflexão profunda sobre um tema que toca a vida de muitos cristãos. Certa vez, alguns cristãos foram derrotados espiritualmente, e isso se deu por causa das artimanhas do nosso inimigo, o diabo. Ele direcionou sua atenção para os olhos, ouvidos, desejos e ações deles. Deixe-me contar essa história que exemplifica como esse grupo foi vencido. O diabo pensou: como posso desviar esses cristãos do caminho da fé, impedindo que alcancem o céu e evangelizem outros? Ele percebeu que se enviasse demônios para atacá-los, esses cristãos se voltariam para Deus em oração, buscando auxílio. Da mesma forma, se ele tirasse bens preciosos, como saúde e finanças, eles se tornariam ainda mais dependentes do Senhor. Assim, ele concebeu um plano astuto: distração. Ele bombardeou esses cristãos com conteúdos que pareciam atraentes, como músicas de artistas que se apresentavam como cristãos, mas que viviam no mundo secular. Além disso, fomentou debates acalorados entre eles. Um grupo acreditava que o arrebatamento aconteceria antes da tribulação, enquanto o outro defendia a ideia de que ocorreria depois. Uns negavam a continuidade dos milagres bíblicos, enquanto outros afirmavam que eles ainda eram uma realidade. As discussões, em vez de unificá-los, criaram divisões e distrações que os afastaram do propósito maior. Com o tempo, esses cristãos envelheceram e, ao chegarem ao dia do juízo, ouviram a terrível declaração de Deus: afastem-se de mim, nunca os conheci. Mas como isso foi possível? Você também se sente atraído por este tema interessante? Se sua resposta é sim, deixe um comentário com apenas a palavra fé aqui embaixo. Isso me ajudará a saber que você está participando ativamente e comprometido com o nosso conteúdo. Assim que eu ver seu comentário, darei um coraçãozinho como forma de agradecimento, mostrando que valorizo sua interação. Além disso, se você deseja apoiar o canal e contribuir para que nossa comunidade cresça, não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos importantes e interessantes para você. Vamos lá! Um anjo lhes explicou que durante suas vidas estavam tão distraídos que esfriaram suas vidas de oração. Em vez de buscarem um relacionamento íntimo com Deus, dedicaram suas energias a provar que estavam certos em debates teológicos. O anjo revelou que essas distrações os afastaram do foco em seu relacionamento com Deus, resultando em consequências eternas. Distrações podem ser devastadoras. Pense em um piloto distraído em um avião ou em alguém descendo uma escada longa. A falta de atenção pode resultar em acidentes graves. Assim também, um dentista precisa manter o foco absoluto durante um procedimento. O inferno não foi criado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Contudo, muitos distorcem a ideia do julgamento futuro, levando alguns a acreditar que Deus não é um Deus de amor. Hoje nossa mensagem aborda a realidade desconfortável da eternidade e a vida após a morte. É importante destacar: Deus ama você e não deseja que você vá para o inferno. No entanto, Ele nos criou como agentes morais livres. E nossas escolhas, obedientes ou desobedientes, determinam nosso destino eterno. Uma pergunta importante é: em que direção você está indo? Há muitos que acreditam nas vozes de falsos mestres, preferindo um evangelho que não exige arrependimento ou obediência. Em contraste, existem aqueles que buscam a verdade nas Escrituras, vivendo com sabedoria. 2 Coríntios 4:4 nos alerta: o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos. Isso significa que muitas pessoas estão espiritualmente cegas e incapazes de ver a luz do Evangelho. Ao longo da Bíblia, é evidente a separação entre os que herdarão a vida eterna e os que enfrentarão a condenação. Você já ouviu a expressão "a vida é uma jornada"? Acredito que isso é verdade. Em 2 Timóteo 4:7, Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
Isso revela que a vida cristã é de fato uma jornada. Mas como saber se estamos no caminho certo? Jesus nos adverte em Mateus 7:22 ao 23 que muitos que acham que estão servindo a Ele serão surpreendidos ao ouvir: "Nunca os conheci". É uma realidade triste que muitos não reconhecem os sinais de que estão se afastando de Deus. Um sinal claro pode ser encontrado em Romanos 1:24. Portanto, Deus os entregou às paixões de seus corações para a impureza. A sociedade daquele tempo vivia para satisfazer seus próprios desejos e a ausência de autocontrole levou à corrupção. Se você vive sem convicção ou luta contra o pecado, é um sinal de que está em um caminho perigoso. Provérbios 8:20 nos instrui a andar no caminho da justiça. Se você se desviar desse caminho, pode se encontrar em território perigoso. Certifique-se de que suas escolhas estão alinhadas com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é um indicador vital de que estamos no caminho certo. Os caminhos do homem frequentemente levam à destruição, enquanto o caminho de Deus nos conduz à vida eterna. É fundamental permanecer vigilante, pois não sabemos o dia em que nosso Senhor retornará. Esse chamado à vigilância é tão relevante hoje quanto era nos tempos dos discípulos. Na antiguidade, vigias eram essenciais para a proteção de cidades e acampamentos. Eles observavam possíveis ameaças e alertavam os habitantes. Em 2 Samuel 18, vemos um exemplo de um vigia que avista um mensageiro e informa ao rei Davi. Assim, cada cristão deve ser um vigia em sua própria vida, observando e avaliando sua caminhada à luz da palavra de Deus. Devemos proteger nossos olhos, ouvidos e corações contra o pecado e as distrações do mundo. Nos dias de incertezas, como pandemias e conflitos internacionais, precisamos guardar nosso espírito contra o medo e a ansiedade. A Bíblia nos dá 5 orientações que nos ajudarão em tempos assim. A primeira dessas orientações é manter vigilância, porque Cristo vem em breve. Em Mateus 24:42, a Bíblia diz: "Portanto, fiquem atentos, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá." Quando você vive em tempos incertos, em tempos de medo, onde a profecia bíblica está se concretizando e vemos um aumento no número de conflitos ao redor do mundo, doenças e o amor de muitos esfriando, é importante manter vigilância, pois você não sabe em que dia seu Senhor virá. Podemos não ter as respostas para tudo. Pode não haver um mapa detalhado dizendo o que fazer e como agir quando você vê coisas preocupantes acontecendo. Mas, em suma, devemos lembrar que, em última análise, nosso foco deve estar em um só lugar, e esse lugar é Jesus Cristo. Se você se concentrar no mundo, ficará preocupado, sobrecarregado e ansioso. Mas quando você se concentra em Jesus, verá os problemas do mundo, mas não ficará angustiado em seu coração. A segunda orientação é vigiar e orar para que não caiam em tentação. Mateus 26:41 diz: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Somos encorajados a vigiar e orar, para que não cedamos à tentação. Muitas vezes, as pessoas associam tentação apenas ao lado sexual. No entanto, as pessoas podem ser tentadas ao pecado de várias maneiras. Alguns são tentados a mentir e roubar, tudo por ganho pessoal e egoísta. Outros são tentados a se embriagar, enquanto outros são tentados a fofocar. Mas, acima de tudo, cuidado para não ser tentado a seguir um evangelho que agrada aos seus ouvidos. Nos últimos dias haverá engano, e esse engano será atraente para muitos, pois você será apresentado a um evangelho que simplesmente faz você se sentir bem, em vez de levá-lo ao arrependimento. Cuidado para não ser seduzido. A terceira orientação é vigiar e orar para que você possa escapar. Lucas 21:36 diz:
Vigie, portanto, e ore sempre, para que vocês sejam considerados dignos de escapar de todas essas coisas que estão para acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Quando Jesus disse isso a seus discípulos, ele falava sobre o futuro e os alertava sobre as coisas terríveis que viriam sobre a terra. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, aqueles que serão considerados dignos de escapar da ira de Deus nesta terra são aqueles que colocaram sua confiança e fé em Jesus Cristo. Mas você só pode fazer isso se vigiar e orar sempre. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo para nos concentrarmos nele. A quarta instrução para os crentes nesta época é ser sério e disciplinado em suas orações. A Bíblia, em 1 Pedro 4,7 diz: "O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam sóbrios e estejam alertas para que possam orar." Nesse contexto, sóbrio significa sério. Em outras palavras, como crentes, devemos ser cuidadosos sobre como vivemos. Nossas escolhas impactam nossa capacidade de pensar claramente. É melhor sermos autocontrolados para que possamos orar com fervor. Acredito que Pedro também está falando com aqueles que sofrem por amor a Jesus, os crentes que são perseguidos, e Pedro nos dá uma palavra de aviso que também é encorajadora ao dizer que está quase no fim, que o fim de todas as coisas está próximo. E não vemos isso hoje mais do que nunca? A quinta e última instrução para os crentes é ser claro em sua missão. Segunda, Timóteo 4,5 nos dá um ótimo conselho quando se trata de lidar com tudo o que ouvimos e vemos no mundo hoje. A Bíblia diz: "Mas você deve manter uma mente clara em todas as situações. Não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Trabalhe para contar aos outros as boas novas e leve a cabo plenamente o ministério que Deus lhe deu." À medida que mais pessoas se perguntam sobre os últimos dias, é vital que mantenhamos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Olhando para os eventos do mundo, devemos garantir que nossa conexão com Deus esteja forte, independentemente de quaisquer circunstâncias. A questão sobre distrações é que o inimigo as criam de tal maneira que elas consomem seu tempo, sua energia e afastam você de Deus. Eventualmente, distrações podem desviar você de seu objetivo. O inimigo quer te distrair porque não deseja que você esteja comprometido com Cristo. Ele não quer que você o sirva com fidelidade. Assim, ele envia distrações que visam tirar seu foco de Jesus. As distrações também estão presentes para esvaziar sua vida de oração e seu tempo de adoração. O diabo é o autor da confusão e sabe exatamente como perturbar, desviar e distrair sua atenção, para que no final seu foco não esteja no Senhor. O inimigo deseja desesperadamente que você invista seu tempo em coisas sem sentido. Ele sabe como fazer você gastar horas fazendo coisas que são inúteis, para que você perca tempo. As distrações vêm de muitas formas. Podem ser pessoas e inimigos que querem te destruir ou entretenimentos. Se você não tiver cuidado, passará horas e horas assistindo a programas de TV e filmes, dia após dia. O inimigo adora quando gastamos nossa energia em coisas que não oferecem valor espiritual. Ele se alegra quando nos concentramos em coisas que nunca edificarão ou fortalecerão nossa fé. Nós, como povo de Deus, devemos guardar nossos corações e nosso tempo. Precisamos nos manter focados e continuar na palavra de Deus. Não importa quão tentador possa parecer ou quão melhor pensamos que nossas vidas serão com isso. Se isso drena sua força espiritual, devemos nos afastar e deixar de lado. Filhos de Deus, é tão fácil hoje em dia ser pego de surpresa e ser desviado. Existem muitas coisas que podem prender nossa atenção. É muito fácil escorregar e nem perceber que estamos presos nas armadilhas do diabo. Uma das maneiras de garantir que sejamos vitoriosos é manter nossa mente focada em Cristo. Isso pode significar colocar o telefone de lado e passar mais tempo com Jesus.
Pode significar desligar a TV ou abrir mão daquela saída com amigos. Estamos nos últimos dias e o tempo é curto. Amanhã não é prometido. Você percebeu como os dias estão passando cada vez mais rápido? Nações se levantando contra nações, há terremotos, fome e guerras por toda parte. Não é mais uma surpresa ouvir que algumas pessoas estão se afastando da fé. O tempo realmente está se esgotando, povo de Deus, e o Rei dos Reis em breve retornará. Você estará pronto ou estará distraído? Mantenha-se fiel e vigilante, pois o plano de Deus está se desenrolando. Você está preparado para encontrar Jesus Cristo nas nuvens, quando Ele retornar para buscar sua igreja? Se este vídeo enriqueceu seu conhecimento e entendimento, compartilhe-o com alguém que precise ouvir. E não se esqueça de curtir, inscrever-se e ativar as notificações para mais conteúdos edificantes. Lembre-se, o caminho de Deus leva à vida eterna e Jesus é quem realmente merece nossa atenção. Agradeço imensamente pela sua presença e interação.